Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, iremos contar a história de São Brás, santo considerado protetor contra os males da garganta, em virtude de um dos milagres que operou. A história de São Brás parece um pouco com a de São Bento. Segundo algumas fontes, Brás nasceu por volta do ano 264, numa cidade chamada Sebaste, na Armênia Ocidental. Atualmente, esta região faz parte da Turquia. Brás era médico, mas como nada por melhor que seja, consegue preencher o espaço reservado a Deus. Ele entra numa espécie de crise, passando a viver em constante dúvida sobre o verdadeiro sentido da vida. Em busca de uma verdadeira paz interior, ele decide se isolar, tornando-se um eremita, passando a viver numa gruta localizada no alto do Monte Argeu, local um pouco distante da cidade, mas onde ele podia viver em constante oração e reflexão. E assim, por vários anos, Brás permanece isolado naquele local. Com o tempo, a paz que ele transmitia já era tão grande, que até mesmo os animais selvagens que habitavam próximo, viviam em total harmonia. Com o tempo, a fama de um homem santo que vivia numa gruta se espalhou, e as pessoas da região começaram a visitá-lo, em busca de cura para as doenças do corpo e da alma, em virtude do conforto físico e espiritual que Brás transmitia. Logo ele conquistou um amor e admiração tão grande da população, que após o falecimento do bispo local, toda a população da região vai até ele, pedir para tomar conta do rebanho de Deus. E seguindo os planos do Altíssimo, Brás aceita, sendo ordenado padre e posteriormente bispo. Totalmente fiel a Jesus Cristo e a sua igreja, Brás era um verdadeiro pastor das almas, cuidando dos fiéis em sua totalidade e evangelizando através dos seus testemunhos e exemplos. Final do século III, início do século IV, Brás ainda viveu numa época que os cristãos eram duramente perseguidos pelo Império. E no ano de 315, o imperador Licínio, imperador do Império Romano do Oriente, manda para a cidade de Sebaste, um governador chamado Agrícola, enviado com a ordem de eliminar todos os cristãos da região. E querendo agradar o imperador, Agrícola já chega tocando terror. Ao chegar na cidade, ele ordena que todos os cristãos que estão presos, sejam jogados para as feras nas arenas. O governante ordena que alguns dos seus guardas vá à floresta, à procura de leões e tigres para o espetáculo. E ao adentrarem de mata adentro, os guardas se deparam com uma gruta repleta de animais selvagens, de várias espécies, todos vivendo em perfeita harmonia, e entre os animais, um homem orando calmamente. Ao se depararem com a cena, os guardas ficam impressionados, e voltam às pressas para contarem o que viram ao governador. Intrigado com a notícia, Agrícola ordena que os guardas retornem ao local, e que aquele homem seja trazido à sua presença. Ao retornarem ao local, os guardas já encontram Brás esperando, e de forma dócil, Brás diz: "Vamos, meus filhos. É com felicidade que vou derramar o meu sangue, para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo." Enquanto Brás era levado, uma grande multidão tomou as ruas da cidade, desejando receber suas bênçãos. Entre eles, uma mulher desesperada, com o filho engasgado com uma espinha de peixe. Segundo relatos, a mulher aflita, com a criança nos braços já sufocando, passou em meio à multidão, e cheia de confiança, pediu para que São Brás salvasse a vida de seu filho. E sendo usado por Deus, São Brás olhou para o céu, rezou uma pequena oração, e fez o sinal da cruz na garganta da criança. No mesmo instante, a criança expeliu o objeto da garganta, ficando completamente curada. Por este milagre, São Brás é considerado protetor contra os males da garganta. Todos os anos em seu dia, 3 de fevereiro, milhares de fiéis em todo o mundo vão à igreja com 2 velas para receberem a bênção do santo. Em muitos lugares, quando alguém se engasga, é comum as pessoas fazerem a invocação ao nome do santo, dizendo São Brás te proteja, ou simplesmente São Brás. Voltando à história. Brás foi levado até a presença de Agrícola, e achando que ele abandonaria a fidelidade a Jesus e à igreja, Agrícola manda que ele ofereça sacrifício aos deuses romanos. Mas irritado, Brás gritou: "Ó meu Deus, por que permite que esses demônios sejam chamados de Deus, sendo que eles só têm poderes de fazer o mal?" Furioso com as palavras do santo,
Agrícola ordena que ele seja cruelmente açoitado e depois jogado numa cela escura. O tirano achava que aos poucos conseguiria fazer Brás abandonar o cristianismo, mas o tiro saiu pela culatra, pois mesmo preso, Brás continuava a receber visitas e a realizar vários milagres, e isso fazia cada vez mais pessoas abraçarem o cristianismo. Indignado com a situação, Agrícola ordena que Brás volte a ser cruelmente torturado, mas mesmo muito ferido, Brás expressava alegria em seu semblante. Sua força espiritual o sustentava. Quando voltou à prisão, algumas mulheres foram tentar cuidar de seus ferimentos, porém foram pegas pelos guardas, sendo chantageadas a oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Elas fingiram aceitar. No entanto, quando os guardas trouxeram as oferendas, elas arremessaram nas águas de um lago próximo. Esta ação fez com que elas fossem martirizadas, sendo todas decapitadas juntamente com os filhos. Agrícola, se sentindo vitorioso e ao mesmo tempo envergonhado, resolveu tentar matar Brás por afogamento. Ele ordenou que Brás fosse jogado no mesmo local onde as mulheres haviam jogado as oferendas. Mas para sua surpresa, Brás fez o sinal da cruz e começou a caminhar sobre as águas. Caminhou por um tempo, e depois se sentou calmamente, mostrando que os deuses pagãos não tinham nenhum poder sobre ele. Ao ver aquela cena, alguns incrédulos afoitos tentando demonstrar que a água era rasa, também pularam na água, mas acabaram se afogando. Ao retornar à terra firme, imediatamente o governador ordenou que Brás tivesse a cabeça cortada. Isso aconteceu no dia 3 de fevereiro do ano 316. Como muitos outros santos que viveram durante os primeiros séculos do cristianismo, São Brás foi martirizado por não negar a fé em Jesus Cristo. Até o século VIII, as relíquias de São Brás ficavam na Catedral de Sebaste. Depois, enquanto estavam sendo conduzidas para Roma, uma tempestade levou o barco até a cidade de Maraté, em Potenza, na Itália. Lá, os moradores fizeram uma igreja e posteriormente uma basílica dedicada ao santo, e o local passou a se chamar de Monte São Brás. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus.